Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou responder um pouco sobre o último short que eu postei, que deu uma leve polêmica, né? Apesar de ter recebido muito apoio, também algumas pessoas criticaram. E eu aproveitei, né, justamente para poder criar mais um pouco aí de conteúdo, até porque eu preciso bater minha meta, e bater meta só de short tá complicado, né? Mas vamos responder alguns pontos. Cara, eu vi que quem criticou, em grande maioria, foi Elfo. O argumento mais comum que eu vi foi: ah, mas o lado elfo hoje em dia tá sem nenhuma classe forte, a única classe boa realmente ali dos elfos é o Templário, e você tá pedindo nerf pro Templário. Rapaziada, esse argumento é o mesmo utilizado pro Xamã. E mesmo assim, vocês pedem nerf pro Xamã há milhares de anos atrás, e com razão. Eu também concordo, o Xamã tem que tomar nerf, é bizarro o Xamã sozinho curar uma PT inteira. O Xamã cura praticamente quase uma guilda, é bizarro. Eu concordo com vocês totalmente nisso aí. Xamã é simplesmente o healer mais tanque que existe. Se um Xamã investir legal, junta 5 caras aí e não morre. É bizarro. E, assim, o argumento de vocês é esse argumento já não faz sentido daí. Outro argumento que utilizaram foi: ah, o DK tá roubado, ceifador tá roubado, o BRB tá roubado e você não fala. Cara, quem comentou isso aí é burro. Essa é a única resposta. Porque no próprio vídeo, eu tô falando que as pessoas dizem que o Bárbaro é roubado e o Bárbaro está roubado. Eu disse que o ceifador bate 15 mil em área. Porra, uma classe que bate 15 mil em área não é roubado pra vocês, caralho? Eu falei, ó, ceifador bate 15 mil em área, inclusive eu tomo hit kill dele. E quando eu me uso de parâmetro, é porque, segundo vocês, eu sou extremamente forte. E vocês estão certos, eu realmente sou extremamente forte. Então, se um cara consegue me dar hit kill, é porque esse cara está além do forte. Porque se eu já sou forte, imagina um cara que bate em mim, entendeu? É tipo aquela parada de... você lembra do filme John Wick? Que o pessoal fala assim, ele é o cara que bota medo no bicho-papão? É tipo isso, imagina que eu sou o bicho-papão e ele é o cara que bota medo no bicho-papão. Então, vocês estão vendo que o cara tá roubado. Então, assim, eu já fiz vídeos aqui falando sobre isso. Eu nunca fiz nenhum vídeo específico pedindo nerf de nenhuma classe. Então, acho que esse aqui foi o mais próximo disso. Então, até faz sentido vocês cobrarem, né, sobre... ah, por que você não fez um vídeo do Xamã? Por que você não fez um vídeo do Charme? Só que a verdade é que eu só não fiz esse tipo de conteúdo, eu não faço. Eu até falo no início desse short que eu não gosto desse tipo de conteúdo. Porém, em outros vídeos, se vocês acompanham aqui o canal, vocês já devem ter visto eu falando sobre o Hunter, dando exemplo ali de Hunter dando hit kill. Inclusive eu, quando vou enfrentar o Lin, eu tomo 2 hits, já teve vez de eu tomar hit kill dele também. Assim, é um ponto de que se eu não matar ele muito rápido, eu explodo. Na catacumba eu tomo hit kill, inclusive. Então eu já fiz vídeo aqui falando disso. Não foi um vídeo focado em pedir nerf para outras classes, porque eu não gosto desse tipo de conteúdo. Mas em vídeo, sei lá, tipo, tô fazendo um vídeo sobre o Imperador de Arenai e eu comento sobre isso, por exemplo. Eu tô falando um vídeo sobre o tipo de classe que tem lá da MC e eu comento também. Já falei do ceifador, usei até o Jota como exemplo. Já falei, acho que foi no vídeo do Mafaldo que eu participei, que ele meteu um quadra kill, cara. Isso é bizarro. Um quadra kill em player forte. Inclusive no Zald. Ele deu hit kill no Zald. O Zald nem jogou contra ele. Isso em um PVP que eles foram 1 contra 1. Você vê o nível de bizarrice, entendeu? Então, assim, eu nunca deixei de pedir nerf pra classe MC. Se você realmente me acompanha, você já viu eu falando inúmeras vezes o absurdo que tá o DK. Cara, o DK sozinho bufa 21% vampirismo, 10% de precisão, 15% defesa física e mágica, 10% de dano. E ele ainda consegue jogar uns debuffs nos inimigos, né? Que fazem com que os membros da PT batam mais. Então isso por si só é uma aberração. Fora o ponto que o DK, ele simplesmente não morre. Se você morre de DK é porque você é muito burro, você não tem dedo. Porque a classe é extremamente bizarra. Fora o dano, né? Não precisa nem falar disso, né? Mas assim, se você realmente me acompanha, esse argumento de que, mas essa classe ali tá roubada dos MCs e você não fala. Cara, eu já falei 1000 vezes. Acho que o único ponto que vocês podem até me pegar na hipocrisia é sobre o Bárbaro. Porque de fato é uma classe que eu bato ali o pé de que não tá quebrado. Só que eu entendo, é porque as pessoas não entendem a nomenclatura. Existe uma diferença entre forte e existe uma diferença entre roubado. Na minha opinião, a classe forte é aquela classe que ela está forte, ela realmente se destaca, mas você precisa de um certo investimento. Quando a gente pega bárbaros como Kaido, Zornou, Menédiolo, são bárbaros que têm uma certa quantidade de book, têm um certo investimento, mas não desempenham um papel tão absurdo. Se eu cair contra 2 ou 3 bárbaros, inclusive esses que eu citei, eu consigo jogar tranquilamente contra eles. Tudo bem que eu tô ali de BRB, mas até mesmo eu já vi membros do meu grupo jogando tranquilamente contra eles, sem esforço algum. Agora, se você pega templários que são do mesmo padrão ali, mesmo patamar, você vai ver que o jogo se torna muito mais difícil. Porque o problema do templário em si é justamente ele conseguir buffar muitos aliados. O fato dele fazer com que outra classe tome menos 41% de dano, que é o que a estátua faz quando você tem um talento, mais o escudo que ele coloca nele e no aliado, que faz o aliado receber 0 de dano, torna qualquer outra classe muito bizarra.
O que é o balanceamento de um Hunter, o balanceamento de um Ranger, de um Seeker? É que essas classes têm muito dano, mas ao mesmo tempo são muito papel. Quando você pega um Templário e você reduz o dano que um Ranger recebe, você faz ele tomar 0 de dano com escudo, e você joga um mantra nele, você tira a fraqueza que aquela classe possui. Então se torna injogável, porque a outra classe que é muito quebrada, ela perde a fraqueza dela. E aí você não vai conseguir bater de frente, entendeu? E o Templário, ele atualmente é uma das classes que tem esse potencial. Da mesma forma, obviamente, que o DK também faz isso. Coloca um DK na minha PT, meu boneco muda totalmente de figura. Já teve casos de, por exemplo, alguma pessoa me matar na arena, e aí a pessoa vem zombar de mim, só que a pessoa não enxerga que ela tem um necro, que o necro só do cara tá parado, ele tá bufando dano pra caralho da PT. Aí ele também tem uma cura que ela é invisível, o cara não vê subindo, mas é uma cura periódica, que é da Guilda dos Assassinos. Tem o DK, que eu já falei, aquele tanto de buff, né? Porra, é uma classe que tem muito dano, receber 21% de vampirismo, isso é bizarro, cara. É bizarro, o cara fica muito tanque. Então, assim, o que eu tô argumentando com isso? É que a classe, de fato, está bizarra. E não adianta vir com esse papo de dizer que eu não pedi nerf, porque, cara, eu sou um dos MC, acho que posso ser até considerado um traidor, porque eu já pedi nerf pra Deus e o mundo. Mas não é nem questão de pedir nerf, na verdade. É mais de ressaltar a realidade, né? Sobre a minha classe, voltando ao que eu tava falando do Bárbaro, eu não considero ele quebrado, porque justamente você precisa de um investimento muito grande. Já enfrentei bárbaros que têm esse investimento, têm uma certa noção de jogo, e eles não conseguem decidir uma vitória da partida. Eles não conseguem, tipo, putz, cair com 2 bárbaros, fudeu, não tem como ganhar. Isso não acontece, pelo menos do meu ponto de vista. Porém, eu sei que contra a maioria das PTs, esses bárbaros vão encher o saco, vai ser difícil de ganhar deles, mas não vai ser algo tão impossível. Já com o Templário, o que eu considero quebrado? É a mesma questão do druida e do priest nos anos anteriores. Você pegava um druida AP, com 7 AP, mais 8, mais 9, assim, bem mediano, e esse cara era simplesmente difícil pra caramba de ganhar. É esse que é o problema. E o Templário hoje em dia, tudo bem que ele se destaca mais com 7 tecido, mas até Templário sem 7 tecido é muito chato, o stun dura muito tempo, ele tem, igual eu falei, o suporte que é muito forte pra PT, então só dele estar ali no grupo, ele já torna um mago muito mais chato do que o mago realmente é. Ele torna um ranger muito mais perigoso do que realmente é. E isso é uma coisa que outras classes não conseguem fazer com tanta facilidade, apesar de existir. O Xamã, por exemplo, faz esse mesmo papel. E, inclusive, algumas pessoas usaram o argumento de que o totem do Xamã é tão quebrado quanto a estátua. E eu concordo, tem que nerfar a porra do totem do Xamã também, cara. A grande questão é só porque esse foi o primeiro vídeo falando sobre esse tipo de tema especificamente. Então, é meio esquisito você me cobrar sobre eu não ter falado de outras classes, quando este é o primeiro vídeo falando sobre esse tipo de classe, entendeu? Isso não é uma série de vídeos, não vai se tornar uma série de vídeos, mas é esse o argumento que eu tô dando pra vocês. Se vocês forem seguir os outros vídeos anteriores, vocês vão ver eu falando de classe MC pedindo nerf, isso é óbvio. Até uma prova do que eu tô falando aqui é que quando teve essa atualização recente, que bufaram pra caramba o Necro, bufaram o Charme, eu critiquei e reclamei no fórum. Inclusive teve Charme que ficou puto comigo, sendo que eu reclamei porque é óbvio. É muito injusto você pegar uma classe como o Charme e você tornar um Charme arena low ali, um Charme 30, ele vai bater mais do que um Hunter, mais do que um Rogue full book. Olha, o meu Bárbaro, eu coloquei bastante book PvE, deu uma melhorada boa, inclusive vai sair vídeo sobre isso. E aí, simplesmente eu não bato metade do que um Charmer sem book bate. Pra você ver o nível de desigualdade. E eu acho sim que tem que nerfar isso, porque eu sou a favor de um jogo justo. Alex, mas você sola PT, não sei o que, você acha que isso é justo? Isso é outro argumento que usaram. Rapaziada, isso é um argumento que porra, é pra você que é leigo pra caramba, que não tem conhecimento do Aspir. Eu entendo que tem muita gente que joga isso aqui de modo casual, e eu entendo que a gente vive numa era onde as pessoas acham que tem razão de tudo. Eu, inclusive, posso ser uma pessoa desse tipo, posso estar sendo agora, né? Mas a questão é, eu sou um cara que pesquisa muito sobre isso aqui, eu durmo e acordo pensando nessa merda. Acho que é até um problema, tem até que diminuir um pouco esse vício. Mas, em resumo, existem classes que são consideradas medianas aqui, né? Como um Rogue, um Seeker. E essas classes, com certo investimento, principalmente com Polvelsinos, estão solando PT em outros servidores. Mas por que no servidor BR? Porque no servidor BR não tem nenhum Rogue de Polvelsinos. Seeker de Polvelsinos não tem nenhum realmente focado no PVP que está investindo. Os que tem, nem Catacumba possuem. Então não dá pra gente ter esse parâmetro. Lá fora tem cacique de Polvelsinos que também está solando PT. O mais próximo que a gente tem disso aqui é um cacique chinês que joga com um ping péssimo, que não joga muito bem também, então a gente não consegue ver 100% ali do potencial do cacique dele, apesar de eu já ter visto ele fazendo um V3 contra jogadores fortes. Outra classe que também sola PT, Templário. Tem um Templário russo com Polvelsinos, que inclusive no servidor teste estava solando PT e fazendo o diabo na terra, porque o cara consegue controlar a PT inteira e ao mesmo tempo fazer uma build para bater muito. Tipo assim, como é que você vai se defender de um cara que te mantém full stun? Você tá lá stunado e o cara com a porrada de pet te descendo o cacete, entendeu? Então assim, não tem muito o que fazer, né?
E já vi DK solando PT, inclusive. Pô, o DK do meu irmão, vocês vão ver vídeo em breve, ele solando PT também. Eu já fiz alguns vídeos aí, inclusive, né? Já tô aqui separando para editar vídeos dele fazendo 2v1, 3v1, e aos poucos, isso é porque o DK dele ainda tá mediano, mas vocês vão ver o que vai virar isso aí. Mas o que eu quero dizer com isso? Vocês se basearam que apenas o Bárbaro faz um V5, porque no servidor brasileiro atualmente só eu faço isso. Só que vocês precisam lembrar que existem outras classes com povo assim de outros servidores. Inclusive um argumento que algumas pessoas falaram, né, é que, não, você não pode achar que só o povo Orsinos, que não sei o que. Rapaziada, se vocês pesquisarem o que o povo Orsinos faz, vocês vão ver que é extremamente bizarro. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso, mas eu pretendo fazer um short depois só mostrando, né, o que os books fazem, para você ter um pouco mais de noção, porque você vai ver que algumas classes simplesmente se tornam um absurdo. Vou dar um exemplo do Rogue. O Rogue tem um talento, na verdade uma skill, que quando você fica invisível, você aumenta pra caramba o seu dano. Papo de 40% a mais de dano, ou é 50%. Por aí, mais ou menos isso. E aí ele tem um talento que quando ele sai da invisibilidade, ele mantém uma parte desse buff. Aí o que acontece? Quando você tem o Book Orsinos, esse buff ele dura mais tempo. Aí dá tempo de você ficar invisível, e aí você ainda tem o buff do talento, mais o buff agora da invisibilidade. Então um rogue ficando invisível, de Orsinos, ele consegue pegar um dano ali equivalente a 4.000 a 5.000 de dano bruto. E aí ele tem um outro talento, que quando ele vai bater no cara e ele tá invisível, ele não erra o ataque, é impossível parar, bloquear ou esquivar, e o dano é crítico. E aí, para piorar, o rogue ainda tem skills que aumentam o dano crítico. Então vai ser um dano extremamente bizarro. Eu já vi rogue batendo em cara full grandeza, 28.000. Isso um rogue com Orsinos, obviamente. Isso é porque eu não falei do set Catacumba Leve, na verdade, e também do poder de habilidade, né? Mas isso aí é só uma palhinha do que o Orsinos pode fazer com uma classe. E aí, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu acredito que algumas coisas que vocês comentaram foram de formas levianas, né? Porque existem pessoas que só comentam merda, tipo, sem conhecer o canal. E essa foi a minha resposta. Agora eu vou falar sobre uma outra coisa, né? Que deu uma polêmica. Foi sobre o fato de eu ter chamado os Templários de medianos. É porque vocês não entenderam o argumento, talvez seja culpa minha, talvez não tenha me expressado corretamente, mas o que eu estava comparando ali? O Bárbaro é considerado quebrado por muitas pessoas, tudo bem. O Ceifador também é considerado quebrado por inúmeras pessoas, e tá certo. E aí, o que acontece? O Templário, quando a gente fala que tá quebrado, tem muita gente que não concorda. E aí o meu vídeo era para mostrar que de um lado a gente tinha um Bárbaro com polvo e Orsinos, que é o top 1 do servidor, o segundo Bárbaro, que tem book polvo e tem mais uma porrada de book forte, que também é muito, muito, muito bizarro, e tem um Ceifador, que tem uma porrada de book e é forte pra caramba. E se essas três classes, essas duas classes no caso, né, esses três jogadores, se eles são extremamente quebrados, o que a gente pode falar das classes que conseguiram bater de frente com eles? Que no caso foram os dois Templários. Vocês entendem o que eu quero dizer? É a mesma lógica que eu falei no começo do vídeo sobre aquilo que dá medo no bicho-papão, entendeu? E tem um porém que vocês esqueceram. A gente, nesse vídeo aí, a gente estava de estar, cara, de estar. E teve gente que comentou até de forma, eu não sei se é falta de conhecimento, falta de tempo de jogo, que a Star, ela bufa apenas regeneração, resistência, uns bagulho assim, nada a ver. Eu vou botar aqui na tela, para que você não diga que eu estou mentindo, o que a Star faz, ainda mais quando é Star de 3 dias. Ela bufa damage, defesa, HP, regeneração de mana, ela bufa 10% de resiliência. E cara, tudo isso, quando você já tá no endgame bizarro, que é o meu caso, que é o caso do ceifador do vídeo, que é o caso do Stênio, isso deixa ainda mais bizarro. Eu tava pegando naquele vídeo mais de 3.000 de dano. Cara, sem ligar a fúria, sem ativar meus buffs, eu já pegava, acho que, se eu não me engano, 2.600. Porque graças à resiliência da Star, eu não precisava usar pergaminho de resiliência. Aí eu tava utilizando um pergaminho que bufava 15% do dano. Então meu dano já ficava bizarro. Na verdade, eu acho que no vídeo eu tô usando um que bufa só 10%. Mas dá pra você ter uma noção disso, né? No caso do ceifador, ele ficou ainda mais tanque, porque ele não pega tanta resiliência, já que o set dele é focado mais em poder de habilidade. Mas em resumo, o que eu mostro ali no vídeo? Que são 3 jogadores bizarramente fortes, com muito investimento, contra 2 jogadores com investimento menor. Eu chamo eles de mediano, e eu vou mostrar pra vocês aqui a prova dos books, né? Vou começar pelos books do Zaldi. Cara, ele tem 22 books, isso aqui ele mesmo me mandou. E se você for realmente analisar, e se você tem um conhecimento do jogo, você vê que não são os melhores books possíveis. Tem muitos books ali que realmente não ajudam em nada, cara. Tem muito book de grupo que eles não funcionam direito como o CD vermelho. Inclusive eu tenho um vídeo aqui falando sobre books, aconselho vocês a assistirem. E vou dar um exemplo aqui também de um book que ele é bom, mas no caso dele se torna ruim. O Tenacidade Azul. Cara, o Tenacidade Azul, ele só vai realmente fazer efeito se você tiver mais 2 books de tenacidade ou se você utiliza vários acessórios com tenacidade. Porque ele sozinho só vai aumentar 7.5 a tua tenacidade. Se você só tem isso, você vai reduzir um stun, sei lá, o cara te deu um stun de 6 segundos, você vai reduzir 0.2, 0.3 a duração de um stun, talvez até menos que isso.
Isso na prática não muda porcaria nenhuma, você entende? Então é um book que naquela situação ele está apenas ocupando slot. Ele só vai realmente ser efetivo se ele combar com outros books e você conseguir pegar uma tenacidade maior. Aí realmente ele vai reduzir 2 segundos, 3 segundos. Ele pode realmente te ajudar muito a quebrar um stun. Mas o único book não faz isso. Então por isso que eu considero lixo. Um book de precisão ali, na grande maioria dos... Tipo, acho que em qualquer situação, na verdade, book de precisão é lixo. Cara, um book mana, dependendo ali do teu set, se você montar direito, ele se torna lixo, porque ele se torna inútil. Deixa eu ver o que mais. O book de assistência verde. Cara, aquele book, acho que é assistência escalonada o nome dele, ele é muito lixo. Uma coisa que vocês não sabem, provavelmente por não ter book Ursinos. Quando você utiliza a skill de arena, por exemplo, você fica com um buffzinho lá que a skill de arena dura 25 minutos. Se você tem Ursinos e você utiliza essa skill, a duração dela aumenta bastante. A duração dela vai aumentar para 40 minutos. Só que tem um porém. Imagina que eu desequipei meu book Ursinos, que ele aumenta 50% a duração de todos os buffs que eu tenho, né? Imagina que eu desequipei esse book. No momento que eu desequipar esse book, eu vou lá e ativo a skill de arena. Ela vai durar 25 minutos. Se eu equipar o book Ursinos, em teoria, ele deveria aumentar a duração da skill de arena para 40 minutos. Só que ele não tem efeito. O book Ursinos só vai interferir na duração do buff quando você utiliza o buff com a assistência já funcionando, já ativada, entendeu? Então, no caso desse book que o Zald tem, ele é um book que ele vai estacando. Então, ele precisa esperar o book estacar pro buff dele começar a ativar. Então, muitas vezes, o buff não vai receber o efeito máximo do book, que é uma porcentagem baixa, é 7,5%. Se você analisar o set dele, ele não tem assistência em nada. Ele só pega 7,5%. Isso aí não aumenta nem 0,5 a duração de buff nenhum. Não aumenta tipo 0,1, 0,2. É muito menos que isso até. Porque é uma quantidade muito baixa e ele não vai conseguir estacar exatamente 7,5. Você entendeu? É isso que eu estou tentando explicar. Então isso aí já torna esse book inútil. E se você for olhar, existem outros books que também entram nessa mesma categoria. Então assim, eu chamei eles de jogadores medianos, porque quando você olha os books do jogo e você leva para um sentido ali de endgame, eles ainda não estão no nível para chegar, tipo, falar que é jogador de alto nível, por exemplo. Eles não são fracos, eu não estou dizendo isso, eles são fortes. Mas quando você para dizer, tipo, é o auge do auge, o mais próximo disso estou eu, graças ao Povo Ursinos, o Stênio com o book Polvo, talvez ali o próprio ceifador, porque ele tinha realmente 15 books que são de elite. E o que eu considero book de elite? Book Polvo e Ursinos, book Subjugação de Raid, que até o Zald tem. Então ele pelo menos tem um dos books que, tipo assim, um dos books ele fechou. Eu não tô dizendo que todos os books que ele tem são lixo, só tô dizendo que ele não tem os 15 books necessários ali pra dizer que, tipo, é de elite, entendeu? Eu considero um jogador do auge, o cara que tá no máximo do máximo, um cara que tem 15 books que são extremamente fortes. Inclusive, vou até aproveitar, já vou botar aqui na tela uma montagem que eu fiz, mostrando ali os 15 books que eu consideraria o auge se eu jogasse de Templário. Lembrando que isso é bem variável, né? Porque depende do estilo de jogo. Se você quiser montar uma build mais focada em stun, dá pra colocar um pouco mais de book subjugação. Se você quer fazer uma build mais defensiva, dá pra trocar alguns books e colocar uma build mais defensiva. E se você quiser fazer mais ofensivo, você pode colocar books como os de força de ataque. E por que eu considero esses books que eu coloquei como books do auge? Porque são de fato books que funcionam para todas as classes e elas conseguem fortalecer a sua força natural. Por exemplo, eu coloquei book ataque penetrante. Cara, pro Templário, o ataque penetrante, ele comba com um talento do Natal, que toda vez que a tua fúria ativa, ela ativa um talento, que ele vai pegar o teu ataque penetrante, e a porcentagem que você tiver, ele vai ignorar a resistência do inimigo. Então, se você tiver 20% de ataque penetrante, você vai ignorar 20% de resistência do teu oponente. Então, isso ajuda ainda mais o Templário a stunar. Por isso que eu coloquei aqui. E no caso do Zald, eu considerei ele mediano, porque quando eu analisei os books que ele me mandou, ele não tem, acho que nem 8 a 9 book bom. Na verdade, ele tem de 8 a book bom, por aí, 8 a 9. E dependendo da situação, se ele ficar ali 1 contra 2, 1 contra 3 ou 1 contra 1, essa quantidade de book diminui. Uma coisa que eu analiso bem, até um projeto que eu tenho pro meu personagem, é que o meu auge vai ser 15 books que ativem independente da situação. Vai ativar 1 contra 1, vai ativar 1 contra 5, 1 contra 3, vai ativar sem PT, vai ativar em grupo. Essa é a minha meta pessoal. Mas no caso dele eu entendo que ele joga de suporte, então eu até tenho que abrir um pouco mais essa régua, né, para books de grupo, mas até mesmo os books de grupo dele não possuem assim um efeito tão absurdo. Então por isso que eu considero um jogador mediano. Ele não tem os 15 melhores books possíveis. E quando chega no caso do Pecadora, né, que é o antigo Incarim, a situação fica ainda pior. Eu tenho um print aqui que está desatualizado, foi mandado hoje pelo Zald, né, que ele fala que o Icarim botou mais 2 books, e não tem como saber quais são esses dois, mas esses são os books que ele tem. É uma quantidade muito baixa de book, muito baixa. Se você analisa os books do Zald, se você analisa os books do Pecadora, e você compara com outros jogadores, eles não deveriam
conseguir bater de frente com um jogador que tem os mesmos books que eu. Vou mostrar os meus books agora também. Vou mostrar depois os books do Ceifador e os do Stênio. Vai aparecer em sequência para vocês. Jogadores com os books que os Audi e o Pecadora têm não conseguiriam bater de frente contra 2 Bárbaros de Polvo e Alcinos, um Ceifador fudidamente forte, com essa quantidade de books e com Star de 3 dias, mais o Castelo da T5. Quando eu falo Castelo da T5, vocês talvez não sabem, né? Mas o Castelo da T5, ele simplesmente bufa 15% de poder de habilidade, enquanto outros castelos bufam 10%. Então é 5% a mais de dano e skill. E ele também tem um aumento na cura. Ele faz com que o personagem cure um pouco mais. Então isso aí dá uma vantagem grande. E aí, o que eu tô justificando é isso. Eles são medianos porque, na régua do game, eles ainda não têm os books necessários para se tornarem jogadores de topo. Quando eles pegarem 15 books essenciais, exemplo, Subjugação de Raid, Polvo e Alcinos, o book do mapa 2 que remove stun quando o HP cai, que eles não têm, esse book é muito bizarro. Quando eles pegarem ali todos os books básicos que são essenciais, CD, penetração, HP, distorção, vampirismo, quando eles tiverem todos esses books, aí tudo bem, aí eu vou ter que abrir mão e falar, não, são jogadores de elite, porra. Um exemplo disso, que seria tecnicamente jogador de elite, é o próprio Templário do Messi. Ele tem 40 books, ele tem praticamente todas as opções de books defensivos, só que ele ainda não entra nesse nível de jogador de elite, ele também ainda tá nessa classificação mediana, apesar que ele tá um mediano ali com um pezinho já no endgame, né? Porque ele ainda não tem o Catacumba. Ele joga ali com o Mermin e o 7 Grandeza, né? Mas se ele pegar isso aí, meu amigo, aí ele vai estar de pau a pau comigo, mesmo não tendo Polvo e Alcinos, porque ele vai ter um nível de 15 books muito fortes. Então esse aí foi o meu argumento. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu talvez tenha deixado alguma coisa passar aqui do vídeo, mas espero que vocês tenham entendido. Eu sei que, apesar de eu ter falado muito nesse vídeo, vai ter pessoas que têm um raciocínio meio baixo, que não vão entender, mas isso é normal, isso acontece. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. E obrigado aí ao pessoal que me gerou mais um conteúdo. E é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Em vez de cheirar cocaína, é melhor cheirar a xoxota das meninas. Nesse corpo meigo e tão pequeno, há uma espécie de veneno bem gostoso de provar.